Bom dia, alunos dos segundos anos da disciplina de inglês do Vespertino, da Escola Estadual Sebastião Gugel. Hoje nós vamos dar continuidade à compreensão dos textos que nós iniciamos na aula passada. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 53. Página 53. Vamos começar. More food for thought. More food for thought seria como se fosse alimento para o cérebro. 1. Read the quote below from Kofi Annan, United Nations Secretary General from 1997 to 2006. Leia o fragmento abaixo de Kofi Annan, secretário Secretário-Geral das Nações Unidas de 1997 a 2006. Then discuss the following questions with a classmate. Vamos lá. As palavras de Kofi Annan. Ignorance and prejudice are the handmaidens of propaganda. Ignorância e preconceito são a matéria-prima da propaganda. Our mission, therefore, is to confront ignorance with knowledge, bigotry with tolerance, and isolation with the outstretched hand of generosity. Nossa missão, entretanto, é confrontar ignorância com conhecimento, fanatismo com tolerância e isolamento com uma boa dose de generosidade. Racism can, will and must be defeated. O racismo pode, será e deve ser. O racismo pode, será e deve ser derrotado. Agora vamos às perguntas. A. Do you agree with his definitions of ignorance and prejudice? Você concorda com as definições de ignorância e preconceito? São perguntas pessoais. B. Do you know anyone who has been a victim of prejudice? Você conhece alguma pessoa que tenha sido vítima de preconceito? If so, how did that person feel? Se sim, como essa pessoa se sente? And how did you feel about it? E como você se sentiu com relação a isso? Você conhece alguém que já foi vítima de preconceito? Ou você mesmo ou mesma já foi vítima de preconceito por algum motivo? C. What can you do to change the behavior of someone who has any prejudice against anyone or any group? O que você pode fazer para mudar o comportamento de alguém que tem algum preconceito contra alguém ou algum grupo? O que você acha que pode fazer para combater o preconceito? Agora vamos para 2. Na 2 eu vou traduzir esse texto para vocês, depois a gente faz a compreensão. Então vamos lá. How to fight against prejudice. Como lutar contra o preconceito.
Prejudice can be found at any time and in any society. O preconceito pode ser encontrado em qualquer tempo e em qualquer sociedade. People have prejudice about another race, religion, nation, and even about people who look different from them. As pessoas têm preconceito com relação à raça, religião, nação e quanto a qualquer coisa que pareça diferente deles. It is known that prejudice appears when there is a lack of knowledge. Sabemos que o preconceito aparece quando há a falta de conhecimento. That's because not enough knowledge leads to a generalization, which is the root of every prejudice. Isso porque o conhecimento suficiente leva a o conhecimento insuficiente leva à generalização, que é a raiz de todo preconceito. Once people establish their general judgment about one particular group of people, they tend to keep their beliefs alive by ignoring facts that might spoil their judgment. Uma pessoa pode estabelecer o seu julgamento geral sobre um grupo particular de pessoas que tende a levar suas crenças a serem vivas pela ignorância dos fatos que podem eliminar o seu julgamento. They don't want to learn, because learning is generally hard. And what is more dangerous, it might also destroy their beliefs. Eles não querem aprender, porque aprender é geralmente difícil. E o que é mais perigoso, isso pode destruir as suas crenças. People with prejudice never compare one individual to another, but one whole group to another group. But what if there is nothing to compare? As pessoas com preconceito nunca comparam um indivíduo a outro, mas um grupo inteiro a outro grupo. O que há para ser comparado? Imagine yourself in a foreign country, far enough to present big cultural difference between you and inhabitants of that country. Imagine-se você mesmo em um país estrangeiro, distante o suficiente para apresentar diferenças culturais grandes entre você e os habitantes desse país. What would happen with any prejudice you might have? O que poderia acontecer com qualquer preconceito que você possa ter? Could it still exist? Ele poderia continuar existindo? If there is nothing to compare, your prejudice will simply disappear because it will become invalid. Não há nada para comparar. Como não há nada para comparar, seu preconceito iria simplesmente desaparecer, porque ele se tornaria inválido. Next time, when you find yourself in a situation in which you have to fight against prejudice, try to imagine people of that group isolated from the others. No próximo passo, quando você encontrar-se em uma situação na qual você tem que lutar contra o preconceito, tente imaginar as pessoas desse grupo isolado dos outros. That way you can successfully fight against any prejudice. Dessa forma você pode lutar com segurança contra qualquer preconceito. Vamos agora à compreensão desse pequeno texto. Letra A.
Aqui não tem espaço, vocês podem responder no caderno. Letra A. Is prejudice a recent issue? O preconceito é um assunto recente? Não. Ele pode ser encontrado em qualquer tempo. Essa vai ser a resposta da A. O preconceito é um assunto recente? Não. Ele pode ser encontrado em qualquer tempo. B. What kinds of prejudice are mentioned in the test? What other kinds of prejudice do you know about? Que tipo de preconceitos são mencionados no texto? Que outros tipos de preconceito você conhece? Então, os tipos de preconceito são de raça, religião, nação, cor. Raça, religião, nação, cor. Existe o preconceito social também. Então vamos lá. Raça, religião, nação, cor e social. C. According to the test, what is the root of every prejudice? Do you agree with it? De acordo com o texto, qual é a raiz de todo preconceito? De acordo com o texto, a raiz de todo preconceito é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento. D. Should we generalize and stereotype people? Why? Why not? Nós deveríamos generalizar e estereotipar pessoas? Não, nós não deveríamos. E. What advice is given in the last paragraph? Do you think it's good advice? Que conselho é dado no último parágrafo? Você acha que é um bom conselho? No último parágrafo ele diz para você não comparar os grupos, não comparar um grupo ao outro. Para você não comparar um grupo ao outro. Página 54. Word study. Word building. Suffix all, less and able. Construção das palavras. Sufixos all, less e able. Read the sentences below taken from the test on pages 51, paying close attention to the words in bold. Then do the following activities in your notebook. Leia as sentenças abaixo, tiradas do texto da página 51, prestando bastante atenção às palavras em negrito. Então, faça as atividades seguintes no seu caderno. Aqui a primeira. Humanity cannot afford to waste its financial and emotional resources on endless, meaningless quarrels between each group and all others. A humanidade não pode continuar gastando seus recursos financeiros e emocionais em um sem fim e sem significado conflito entre cada grupo e os outros.
Então aqui nós temos financial, emotional, endless e meaningless, todos destacados. Próximo. I am for cultural diversity and would be willing to see each recognizable group value its cultural heritage. Eu sou a favor da diversidade cultural e seria ingênuo ver cada e não seria ingênuo ver cada grupo reconhecível vendo seus valores na herança cultural. Então, recognizable é a próxima palavra destacada. 1. The words financial and emotional come from the nouns finance and emotion and are formed with the suffix "all", which is used to form. As palavras financial e emotional vêm dos nomes finance and emotion e são formados com o sufixo "all", o que é usado para formar financeiro e emocional. São formas de adjectives, adjetivos. Então, quando termina com all, geralmente são adjetivos. O exemplo de cultural, cultural também. 2. The words endless and meaningless are formed with the suffix less, which means. As palavras endless e meaningless são formadas com o sufixo less, o que significa. Então, quando eu digo endless e meaningless, endless, esse less se junta ao end, que significa fim, para dizer sem fim. E meaningless significa sem significado. Então, esse less, ele significa sem, que significa without. O primeiro aí. Sem fim e sem significado. 3. The suffix that express the opposite idea of the suffix less is. O sufixo que expressa a ideia oposta ao sufixo less é. Então, o oposto de sem é com, né? Então, nós temos able, as in recognizable and available, reconhecível e avaliável. Full, as in peaceful and beautiful. Full, peaceful and beautiful. Cheio de paz e cheio de beleza. Então, aí nós temos o exemplo que é o oposto de less. Peaceful e beautiful. Que esse full, ele significa cheio, repleto, que é o contrário de less. Então, é esse que vocês vão marcar. 4. The word recognizable comes from the verb recognize and is formed with the suffix able, which is used to form. A palavra reconhecível vem do verbo reconhecer e é formado com o sufixo able, which is used to form. Recognizable, reconhecível, também é um exemplo de adjetivo. Então, a terminação all e able forma adjetivos. 5. Go back to the text and find an expression that corresponds to a world we can live in. Volte ao texto e encontre uma expressão que corresponde a um mundo em que nós podemos viver. Significa a livable world.
livable word. Livable. Livable. E separado word. WORLD. WORLD. Então, livable world. Um mundo vivível. Vamos para os phrasal verbs. In Unit 1, we learned some multi-word verbs. Na unidade 1, nós aprendemos sobre palavras multiformadas, or phrasal verbs, ou verbos frasais. Some of those verbs can be found in the text on page 51. Alguns desses verbos podem ser encontrados no texto da página 51. Read the sentences below and use the box to identify the meaning of each phrasal verb in bold. Leia as sentenças abaixo e use as palavras na caixinha para identificar o significado de cada phrasal verb in bold, de cada verbo frasal destacado. Use the context to help you. Use o contexto para ajudar você. O contexto é o que está no restante da frase, que vai ajudar você a saber o significado de cada phrasal verb. Nós temos establishes, estabelecer, destroy completely, destroy them completely, destruí-lo completamente e divided, dividido. Letra A. The earth should not be cut up into hundreds of different sections. A Terra não deveria ser dividida em centenas de seções diferentes. Então, cut up é o mesmo que divided. B. I'm against it if it means that each group despises others and lusts to wipe them out. B. Eu sou contra isso se isso significa que cada grupo despreza os outros e luta para destruí-los completamente. Então, wipe them out é o mesmo que destroy them completely. E por último, na C, I am not a Zionist, then, because I don't believe in nations, and because Zionism merely sets up one more nation to trouble the world. Então, set up aqui vai ser o mesmo que estabelecer. Eu não sou zionista, então, porque eu não acredito em nações. E porque o zionismo meramente estabelece, sets up, uma nação dentro do problema. Então, establish. Página 55. Like, likely and alike. Aqui nós vamos ver onde cada um se parece com o significado, certo? Nós temos like, que significa similar to, vocês vão colocar lá embaixo. Similar to significa like, como. Probable, probably, likely, provavelmente, provável, likely, e in the same way, na mesma direção, alike. Então, onde é que nós temos like como similar to? Vocês vão ligando aí. Semelhante a. Vai ser prejudices like a hair across your cheek.
Preconceito é como um cabelo na sua sopa. Então vai ser o segundo. I like vai ser o primeiro. There must be a sense of globalism in which the world unites to solve the real problems that face all groups alike. Deve haver um senso de globalismo no qual o mundo se una para resolver os reais problemas que todos enfrentam da mesma forma. Então, a like, primeiro, e por último ficou likely. The less secure a man is, the more likely he is to have extreme prejudice. O que menos dá segurança a um homem é o que mais provavelmente faz com que ele tenha um preconceito extremo. Então, likely como probably, probable. Continuando aí, in other words. Match the words from the text. Você vai ligar a palavra ao seu significado. Então, nós temos na letra A, welfare. Welfare é o mesmo que good care and living condition. Um bom cuidado e condições de vida. Welfare. Vai para 5. A. B. Paramount. Paramount significa sobreposto, mais importante do que os outros. Então, paramount vai para more important than the others. Vai para 3, a B. Mais importante do que os outros. C. Benign. Benigno. Benign, kind and nice. Bom e legal. C. Benign. Vai para C. 6 a C. D. Despises. Hates, has no respect for. Odeia, não tem respeito por. Despise, despreza. Letra E. Lusts. Want something very much. Quer muito alguma coisa. E treating. A E vai para B2. A E vai para 2. E é treating. Vai sobrar 4. Is likely to cause harm. É o que provavelmente causa a desarmonia. Treating. Pessoal, por hoje nós encerramos por aqui. Na próxima aula a gente termina o nosso último ponto gramatical da unidade, que são os verbos modais.